vai ter sempre alguma certa limitação, que é a nossa própria percepção, que normalmente ela já está com alguma dificuldade que a gente não quer vencer. A gente tem muito isso. Então, é preciso de uma ajuda de outros. Quando se assume o budismo, além de uma filosofia, quando se assume ele como uma religião, existem os chamados votos de refúgio. Que assim, você percebe essa questão do sofrimento enquanto existente, você percebe a questão da origem do sofrimento, da possibilidade de cessar o sofrimento, e que existe um método para cessar esse sofrimento, que é o ensinamento básico do Buda Shakyamuni das 4 novas verdades. Quando você percebe isso, você percebe, nossa, eu estou aqui com esse sofrimento, tenho que fazer algo a respeito, e eu estou vendo que a metodologia do Buda faz sentido, eu quero testar, eu quero fazer, eu vou tomar refúgio nos ensinamentos de Buda. Então você está tomando refúgio nas 3 joias, que se diz que é a joia Buda, a joia Dharma e a joia Sangha. A joia Buda é a figura do professor que realizou aquilo nele e que tem a capacidade de ensinar. A joia Dharma é a joia dos ensinamentos que trazem toda a metodologia, e a joia Sangha é a da comunidade que vai te ajudar a treinar. São seus amigos de treino que estão treinando junto com você, estão passando por dificuldades similares a você e que vão te auxiliar a treinar também. Seja um auxílio, aquele auxílio de eu acho que é assim, eu estou fazendo assim e tal, ou seja mesmo um auxílio de criar dificuldade para você, porque nesses momentos de puxa vida, não suporto essa pessoa, mas ela está aqui treinando comigo, eu tenho que gerar paciência em relação a isso, eu tenho que superar esse problema, como é que eu supero isso? Às vezes vai ser esse auxílio no sentido negativo também, de se chegar a um acordo, de ter que enfrentar aquele problema que normalmente a gente lidaria de outra forma. Normalmente a gente lidaria se afastando totalmente da pessoa, falando, não vou ser amigo dessa pessoa, não vou conversar com ela. Só que se você está convivendo no mesmo ambiente, se você está estudando a mesma coisa, se você está lendo todo dia lá, eu vou beneficiar todos os seres sencientes, você sabe que aquela pessoa também é um ser senciente a ser beneficiado, você tem que admitir que você tem que, em algum momento, tirar esse ressentimento, tirar essa raivinha. Então, aquela pessoa está te ajudando meramente por ser um objeto que você vai ter que gerar paciência em cima daquilo, você vai ter que gerar compaixão em cima daquilo, você vai ter que gerar um diálogo em cima daquilo. Você vai ter que expor o problema em relação àquilo, talvez. Enfrentar essa questão de eu quero ser legalzinho com todo mundo e eu não vou conversar para não arranjar problema porque dá muito trabalho dialogar com as pessoas. É melhor eu me afastar porque relações humanas são muito difíceis, eu não quero lidar com elas. Bom, se você deseja atingir esse nível de cessação do sofrimento, um dos princípios básicos é compreender a relação de interdependência entre todos os fenômenos, entre todos os seres. E compreender que não é possível eu ter a minha própria felicidade separada da felicidade do outro. Que nós estamos em inter-relação o tempo todo e a minha felicidade depende da felicidade do outro. E conforme a gente vai adentrando mais os ensinamentos, a gente vai começar a questionar essa própria noção de eu e outro. Que no budismo é uma coisa que quanto mais você aprofunda, mais você percebe que essa relação de eu e outro é uma coisa muito sutil. Quando termina o eu e quando começa o outro realmente. É uma coisa... é uma realidade mais relacional. Mas existe essa quebra? Existe essa quebra? Eu pensei que era um contínuo. Existe essa quebra entre onde eu termino e começo o outro? Me parece que tem uma quebra, né? Sim, a nossa linguagem carrega essa quebra. A nossa linguagem predicativa já traz essa noção de um sujeito, uma ação, um objeto da ação. O nosso modo de pensamento está imbuído disso. Está imbuído de uma noção de eu e de outro.
Isso é uma coisa natural, a gente vivencia isso. Eu não sinto a dor que vocês estão sentindo no pé, no sapato. Eu não sinto a dor que você sente sentado na cadeira. A dor que eu estou sentindo está aqui nesse meu corpo, a dor que você está sentindo está aí nesse seu corpo. Mas quando a gente começa a fazer uma análise mais profunda, observar, tentar procurar uma certa essência minha que é separada da sua essência, a gente vai ver que não é tão separado assim, porque existe uma interdependência. A gente pode pensar em termos mais macro, assim, se a gente pensar em termos de sustentabilidade do planeta, por exemplo, de que um mero desequilíbrio em uma das espécies afeta todas as outras. É uma noção óbvia de interdependência que a gente tem. Qualquer pessoa, atualmente no século XXI, consegue ter uma noção dessa, a gente aprende isso na escola. A questão é que, normalmente, a gente não aplica esse tipo de raciocínio nas nossas próprias emoções. A gente, normalmente, compreende que um objeto é feito de causas e condições. A gente compreende que a cadeira em que eu estou sentado é feito da madeira da árvore, que teve trabalho de alguém em cima, que martelou aquilo, que eu chamo isso de cadeira porque está na minha cultura, mas se eu apresentasse esse objeto para alguma tribo da Amazônia que nunca teve contato com outras civilizações, porque ainda existem essas tribos, né? Eu vou mostrar a cadeira para eles, talvez eles arranjem outra funcionalidade para aquela cadeira, que não é a funcionalidade que a gente utiliza, eles vão achar que é um objeto estranho. Aquilo está na minha linguagem. Só que, normalmente, a gente sempre acha que a gente está aqui, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu sempre fui assim, e eu nunca vou mudar. E que essa minha mente está assim desde que eu estava lá na barriga da minha mãe, antes disso talvez, e que vai continuar, depois que eu morrer vai continuar desse jeito, e que assim, eu tenho certas convicções que são sempre assim, né? Porque eu não suporto certas coisas, eu gosto muito de certas coisas, eu sou assim, e se tem alguma coisa que me incomoda, eu vou me afastar daquilo, se tem alguma coisa que eu gosto muito, eu quero aquilo para mim, aquilo é meu. E ninguém tasca. E esse tipo de pensamento de eu, quando tem essa questão de eu e meu, esse agarramento, aí que está o problema, porque daí já é uma questão de egoísmo e egotismo que vai gerar todo o conflito com o outro, que vai gerar toda a questão do apego excessivo, do apego afetivo, da hostilidade, do ódio, da raiva afetiva, que é baseado numa ignorância primordial, que é uma ignorância em relação ao modo como as coisas realmente existem, ao modo como o meu eu realmente existe. Porque esse nosso eu também tem causas e condições, esse nosso eu também depende do outro. É só a gente pensar de maneira básica que a gente dependeu do nosso pai e da nossa mãe para nascer. Nós somos um contínuo mental diferente do deles, mas se eles não tivessem existido, a gente não estaria existindo aqui. E que durante toda a nossa formação, a gente dependeu de várias pessoas, seja direta ou indiretamente. E que a gente depende da bondade de muitas pessoas. A gente depende da bondade de alguém que resolveu criar determinadas tecnologias para facilitar a nossa vida. Determinadas tecnologias para aumentar a produção de alimento, que agora permite que a gente tenha uma produção alta de alimentos no mundo que talvez não sustentasse tantas bocas. A gente ainda tem o problema da fome, a gente tem ainda o problema da miséria. São muitas as causas e condições da fome e da miséria. Mas, antigamente, a gente estava muito mais sujeito a catástrofes ambientais, à escassez de alimentos. Muitas vezes, quando eu estou dando aula, eu conto fábulas indígenas para as minhas crianças e
conforme eu vou lendo os livrinhos de contos indígenas, eu vejo que muitos deles trazem essa temática da fome e de alguém que estava morrendo de fome e de como surgiu a mandioca, por exemplo, lá que a tribo estava passando fome. Tem outra historinha dos 7 vizinhos que morreram porque os pais morreram, eles não tinham o que comer, não sei o que, eles viraram 7 estrelinhas do céu. Então, viver já é uma coisa muito difícil, já traz sofrimentos tão grandes, existem tão mais causas de morrer do que viver às vezes, e a nossa vida é algo tão precioso e tão cheio de potencial, e muitas vezes a gente não utiliza esse potencial da melhor maneira, porque a gente está carregando toda essa questão do egoísmo e do egotismo, e a gente está desconsiderando todas as causas da nossa finitude, e a gente está ignorando o mero fato de que a gente é finito, porque a gente não costuma pensar que a gente vai morrer. A gente sempre acha que é o outro que vai morrer. Conscientemente a gente até admite, fala, não, porque eu vou morrer um dia, todo mundo é certeza que todo mundo vai morrer. Mas a gente nunca pensa que talvez hoje seja o nosso dia. E a gente nunca pauta as nossas ações colocando um nível de importância nelas, pensando nisso. Porque se a gente pensa que a gente tem uma finitude, que a gente vai morrer, a gente começa a colocar parâmetros de importância numa ordem mais, como é que se pode dizer, a gente começa a colocar outro grau de importância na coisa. Só pensar em alguma situação que a gente, que alguma pessoa próxima de nós faleceu, várias coisas que a gente considerava problemas gigantescos, que a gente estava extremamente irritado, que a gente estava extremamente ansioso, aflito por aquilo, de repente, naquele momento, deixou de ter importância, a gente viu que aquilo não tinha nenhuma importância. E a gente foca a nossa mente em outras coisas. Então, essa questão de observar o quanto existe essa bondade, o quanto a gente depende dessa bondade das pessoas e o quanto seria bom a gente poder retribuir essa bondade, já gera uma grande causa de felicidade na gente. Então, a parte muito interessante do budismo, nesse sentido filosófico, é que essas questões de observação da realidade, da interrelacionalidade das coisas, é um tipo de filosofia que já vinha se desenvolvendo na Índia na época de Buda Shakyamuni, que ele teve contato com isso, e ele continuou desenvolvendo e aprimorando, só que ele fez uma coisa que foi inovadora, que foi aplicar isso à desconstrução desse egoísmo. Aplicar isso à fonte do problema do sofrimento. Porque ele identificou que a grande fonte geradora do sofrimento era justamente esse egoísmo. Mas isso não é uma espécie de negação também na vida? No sentido biológico? No sentido biológico? Tem muito essa questão, às vezes as pessoas pensam que... como é que eu posso dizer? Porque se nós fôssemos desta forma, biologicamente nós não teríamos nem conseguido evoluir, né? Biologicamente, em seleção natural, entende? Dessa forma, como você diz? Deve ter esses instintos, se nós estamos aqui... Negação da realidade humana, da realidade animal. Não sei, por exemplo, tudo que nós não poderíamos ser enquanto estivermos evoluindo, né, é compaixão. Coletividade, eu acho, no caso. Coletivo. Mas a compaixão... Isso diz na questão da competição. Eu acho que ele está mais nesse sentido, mais talvez nessa linha. Ele está falando, por exemplo, assim, a raiva. A raiva é proativa. Mas na verdade... É uma vontade de viver, como diria Nietzsche, vontade de potência. Nietzsche, total. É tipo, você agora no MDS, sabe, o cara está arrebentado, ele está se rasgando a mão, ele está, sabe? Vou morrer amanhã, hoje, tanto faz para mim, morrer agora. Não. Aquela sobrevivência animal, sabe? Foi buscar lá dentro.
a condição do mais apto para ser selecionado naturalmente. Se houvesse algum tipo de compaixão, e eu vou ser com muito aspas biológica nesse caso, no sentido até de cadeia alimentar e qualquer coisa, nós não teríamos, por exemplo, comido carne, o cérebro ter crescido por conta da proteína, isso é fundamental para a consciência. Sim. Entende? Entendo. Sim. Em termos, quando você falou a raiva, note que eu usei a palavra raiva futiva, porque a raiva não é negada enquanto uma raiva virtuosa. Existe essa questão de, por exemplo, não se pode falar de negar o apego, porque se eu digo em negar qualquer tipo de apego, uma criança precisa de um certo apego à mãe, porque senão ela nem mamaria nos peitos. E nem a mãe criaria um filho. Justamente. Então, a gente não está negando um apego, uma raiva naturais, essenciais, necessários à vida. A questão é você negar o apego e a raiva enquanto extremos que geram aflição. Em termos de a questão da evolução das espécies, etc., isso está no nível de sofrimento existencial. Essa questão de um ser precisar comer o outro, uns comerem aos outros, está dentro do mundo sarra, que se diz. Nós vivemos no mundo sarra, que é essa questão animal de você viver a independência de outra vida. É algo que está dentro dessa cadeia de ciclo de sofrimento, né? Porque a questão do samsara, que é o ciclo de sofrimento no qual nós estamos inseridos, existe uma figura que eu estava mostrando para o pessoal lá do grupo de estudos da Casa da Cultura, que ela mostra a questão da simbologia desse ciclo de sofrimento, desde a sua origem, dos três aflições raízes, da ignorância, apego e a raiva. Depois você tem as aflições secundárias, você tem a questão do karma, de como se dá as ações e seus efeitos, e você tem outras classificações ali, tudo isso envolto pela figura da morte. Só que essa questão do samsara, você pode pensar ela em termos de a vida, o mundo, né, como nós o conhecemos, é uma das interpretações, mas o mais correto é você pensar nisso em termos de como funciona a nossa própria mente, de como funciona esse ciclo vicioso que a gente tem de gerar, de por causa de uma tendência nossa, a gente gerar um desejo a partir de uma sensação física nossa, a gente querer repetir aquela sensação boa que a gente teve, ou a gente querer se afastar daquela sensação ruim que a gente teve, e a gente gerar uma ansiedade a partir disso, e a gente buscar sedentamente por aquele mesmo resultado, e a gente se frustrar quando a gente vê que aquele resultado não é o mesmo que o anterior. E a gente ficar indo nessa onda sempre, e a gente se fechar numa busca sedenta sempre por uma satisfação dos nossos sentidos. E é o tipo de coisa que funciona na nossa mente a cada minuto, na verdade. Você pode observar essa questão do ciclo de sofrimentos, tanto em termos macro, quanto em termos de funcionamento mental. Em termos macro, se a gente admite a possibilidade de vidas futuras, isso um pouco tem a questão de fé, né, no budismo, de você considerar um contínuo mental que vem lá de trás, que vai manter essa continuidade no desenvolvimento contínuo. Quando eu digo desenvolvimento contínuo, eu digo não necessariamente evoluindo para algo bom, isso vai depender muito das tendências que se cultivam. Você também pode pensar no samsara enquanto que condiciona o seu próximo renascimento. A tendência que é cultivada agora, a tendência que estiver mais forte no momento da morte, é o que vai condicionar a próxima existência. Mas esse condicionamento da próxima existência pode ser o condicionamento do seu próximo pensamento.
o seu próximo momento de pensamento já é uma funcionalidade. Quanto à questão da compaixão também, a gente não pode pensar em termos de uma compaixão como sendo ai, que dó, que vazio. Isso envolve uma questão de superioridade e inferioridade, né? De ai, que dó que eu tenho de você, eu sou superior a você, você não consegue fazer aquilo que eu consigo, você não enxerga da mesma forma como eu enxergo. Tadinho. E fica por aí. Né? Por isso que é muito importante a gente ter esses estudos para compreender esses conceitos, porque a compaixão, no budismo, uma definição muito básica dela é você desejar que o outro não sofra, você desejar que se pare o sofrimento. Você desejar trabalhar para parar esse sofrimento. Só que se a gente pensar, por exemplo, em termos de cadeia alimentar, a famosa questão de ser vegetariano ou não, que é uma coisa que normalmente as pessoas me perguntam porque elas acham que, por definição, eu devo ser vegetariano. Na verdade, isso é uma coisa meio aberta. Tem algumas tradições budistas que elas são estritamente vegetarianas e tem algumas que não. É sugerido que você coma menos carne, mas admite-se, por exemplo, que você cultivar a agricultura também envolve matar muitos insetos e que você também está matando. E, por exemplo, no Tibete, você não tinha um cultivo muito eficiente, existia muito mais abundância de carne de iaque do que de cultivo de vegetais. Então, não era possível sustentar o budismo vegetariano no Tibete, que era muito frio. Né? Ao passo que na China já existia mais essa possibilidade. Então, existem tradições chinesas que estão estritamente vegetarianas. Mas, se você pensar em o quanto de dano a gente causa nos outros seres meramente por estar existindo nesse planeta, você vai querer cair no extremo de talvez se eu deixar de existir seja melhor. Porque se você começar a contemplar a questão do fast fashion, por exemplo, a questão da produção de roupas em larga escala, que são contratados trabalhadores indianos lá, preços miseráveis, as pessoas morrem em fábricas, são tratadas em condições análogas à escravidão, e essas roupas chegam aqui, a gente compra elas, estão baratinho lá na loja, 10 contos, 5 contos, e a gente compra. Isso também é algo extremamente prejudicial. A questão do consumo de carne está relacionado diretamente com a camada de ozônio, porque parece que a criação de gado em larga escala chega a ser mais prejudicial do que a emissão de carbono das fábricas e dos carros. E para você produzir aquilo, você precisa devastar uma vasta área. Então tem muita coisa relacionada aí no meio. Né? Como buscar uma solução melhor para essas questões? Se a gente pensar em termos de cortar as coisas diretamente, a gente vai cair em vários problemas, porque a gente vai pensar como eu vou convencer a sociedade a parar de comer carne. Mas o nosso organismo suporta não comer carne. Tem gente que realmente não pode ficar sem comer carne. Tem organismo que suporta, tem organismo que não. Você pode perguntar, eu tenho uma amiga que é nutricionista, ela é veementemente contra quem sustenta a ideologia vegana. Ela fala, não, isso aqui está errado, a pessoa precisa de carne e tal. E tem outros que falam, não, mas eu sou há anos vegano, não preciso de carne. Nossa, que excelente, ótimo. Então, talvez se a gente pensar em diminuir, não ser tão extremista, talvez se a gente pensar em minimizar aquilo que causa prejuízo, porque se a gente pensar em termos de... Se a gente for muito detalhista em tudo, a gente não consegue, porque a gente vai falar assim, então eu tenho que voltar para o estado mais natural possível, eu vou deixar toda a sociedade e eu vou viver no meio da selva. Mesmo no meio da selva, você vai ter que se colocar na posição de matar algum animal para comer, ou de pegar alguma fruta
E no processo você matar algum inseto de cultivar alguma coisa, no processo você vai, para cultivar, você vai cavocar a terra e vai matar um monte de minhoca lá. E aí, se você começar a ser restrito, a nossa condição existencial já está carregada de sofrimento. E se a gente falar, então eu vou me matar, vou deixar de existir, será que vai resolver o problema? Se a gente pensar que existe uma continuidade, na verdade você só está postergando a resolução do problema, porque você vai continuar existindo de alguma maneira e você vai ter que lidar com os mesmos problemas depois. Se a gente pensar que não existe nada depois, morreu, acabou, que legal, você se matou sozinho no meio do mato e você deixou todo mundo lá atrás. Sua mãe, cachorro, periquito, papagaio, seus amigos, eles que continuem lá se matando naquele mundo que você abandonou, você falou, não, beleza, não quero mais isso. E aí? Cadê a solução do problema? Não resolveu. Cadê a compaixão aí de fato? Então, às vezes, a gente deve pensar em soluções mais práticas, em soluções que minimizem o problema. Porque se a gente for pensar no problema só no nível material, a gente não vai conseguir resolver, porque a coisa é mais profunda que isso. Porque como nós estamos aqui, o que nos trouxe a essa condição existencial? Como que a gente veio parar aqui? Por que eu tenho esse corpo? Por que eu estou nesse ambiente? Por que eu convivo com essas pessoas? São questões muito profundas que todas as filosofias lidam com elas e que a forma como o Buda Dharma observou isso são maneiras que para mim são muito esclarecedoras. O que eu observo, para mim aquilo faz sentido. A questão de karma e seus efeitos, a lei de ação e reação, de causa e efeito. O karma, quando a gente fala karma, muitas vezes a gente tem a percepção de que karma é igual a destino. É uma ideia muito preconizada de que as pessoas até falam assim, ai, que tal pessoa é meu karma, ai, tem que lidar com isso aí, é meu karma, tá junto com essa pessoa. Até como uma coisa negativa. O karma nada mais é do que a nossa tendência, as tendências que a gente cultiva que possuem determinados efeitos. Só que o karma não é nada simples. As questões de como as coisas funcionam não dependem apenas de causas que vêm da gente, depende de condições que vêm de outros lugares, depende de causas externas a nós que nós não temos controle. Então, a forma como nós agimos no mundo, que modifica o mundo, a forma como nós agimos em relação a nós mesmos e aos outros, é o nosso karma. Então, a forma como a matéria surge, é modificada, está relacionada ao karma. E é algo muito complexo. Quando a gente estuda karma, os capítulos sobre karma, é mais de um capítulo a respeito de karma, e são muitas aulas para se explicar aquilo, e ainda assim é dito, olha, alguém que entende completamente a lei de causa e efeito é só um Buda plenamente iluminado que entende como todas as coisas funcionam, porque existem limites na nossa percepção, existem limites na nossa atuação. A gente começa a mexer com o nosso karma a partir dos primeiros momentos que a gente começa a exercer determinadas disciplinas, a agir de acordo com determinados votos e preceitos no budismo. A gente já está adentrando, modificar a nossa tendência, modificar aquelas ações que a gente agia no automático e que a gente não costuma pensar antes de agir. Já é uma das primeiras coisas, eu vou refletir antes de agir, eu vou colocar uma atenção plena em tudo que eu faço, eu vou verificar se as minhas ações estão de acordo com algo compassivo ou no mínimo algo que não seja prejudicial, ou se eu estou agindo de acordo com os meus impulsos egoístas que são os de sempre. O que eu estou fazendo agora?
Por que eu estou me relacionando com essa pessoa usando determinado tipo de palavra? O que eu estou querendo falando desse jeito com essa pessoa? Eu estou querendo machucar essa pessoa? É uma espécie de vingancinha de algo que aconteceu antes? Por que eu não uso outro tipo de palavra? Então, essa atenção plena nos nossos atos já é um modo de modificar o nosso karma. E é o tipo de atenção plena que, mais tarde, quando a gente começar a prática de meditação, a gente vai ter que colocar mais a fundo no nosso pensamento, de analisar a forma como a gente caminha no nosso pensamento.